Muito bem, agora são 18 horas mais 22 minutinhos. Estamos de volta com a LU desta terça-feira. E o programa Litoral Urgente continua hoje e encerra, pessoal, a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Matinhos, na nossa proposta, de apresentar todos os que concorrem às prefeituras dos municípios aqui da nossa região. A entrevista com os candidatos à Prefeitura da cidade tem a duração de 6 minutos, mais 1 minuto de considerações finais. As perguntas que serão feitas aqui foram escolhidas por meio de envelopes enumerados de 1 a 15, como este que eu tenho em mãos, pelo próprio candidato ou candidata, antes de entrar aqui no estúdio. Todos os candidatos apresentam também o resultado do exame do coronavírus antes de entrar aqui. As regras da entrevista foram definidas na reunião com os candidatos ou então os seus representantes no dia 29 de outubro via o aplicativo Google Meet. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio no dia desta reunião. A sexta candidata, então, de Matinhos a ter esse espaço aqui conosco é a Cíntia Plisca, do PT. Candidata, uma boa noite para a senhora. Obrigado pela presença aqui conosco. E eu já começo lhe fazendo, então, a primeira pergunta para poder abrir o relógio ali no tempo dos 6 minutos. E aí vamos começar, então, com o tema turismo, candidata. Matinhos, em especial Caiobá, já é muito procurada pelos turistas, porém, perdemos muito público para o litoral de Santa Catarina. Como reverter essa situação e fomentar ainda mais o setor local lá no município? É justamente essa diferença que a gente tem nas praias de Matinhos e também a atenção da administração municipal, porque comumente Matinhos é confundida, e nomeada Caiobá. Então, muitas pessoas pensam que Caiobá é uma cidade e Matinhos é outra. Então, é para essa diferença não ter que a nossa gestão vai trabalhar, justamente para atrair investimentos em infraestrutura e também favorecer o desenvolvimento do turismo nas regiões que, para as administrações anteriores, ficaram esquecidas. É uma Matinhos invisível que nós temos tirando Caiobá. Então, a gente precisa compreender que Matinhos é muito rica e precisa ser explorada as suas belezas naturais, principalmente para a gente não ficar tão dependente do comércio sazonal, tão dependente do turismo de verão. Então, nós temos possibilidade, sim, com a devida atenção, de cuidar do turismo também fora da época de temporada. Tá certo. Candidata, o próximo tema é asfalto. Como seu plano de governo contempla a pavimentação em Matinhos? Que região a senhora elenca como a principal para receber ou as principais para receber esse serviço, caso seja eleita? A nossa principal proposta de administração municipal é a gestão democrática e o orçamento participativo. É até insano da parte de um gestor dar prioridade por um asfalto quando a população não tem nem o que comer. Então, se a gente coloca a população no poder de decisão da prefeitura, que é isso que é a gestão democrática, é a população de Matinhos que vai decidir qual que é a prioridade para ser sanadas suas dificuldades durante esses 4 anos. Então, pensar em asfalto, sim, pode ser pensado, e recurso existe para isso, e às vezes os recursos são engessados para determinadas áreas. Então, se existe o recurso que é destinado apenas para asfalto, é a população de Matinhos que vai decidir qual que é a prioridade, não o gestor. O gestor somente vai corresponder à expectativa do munícipe, que é o que vai eleger o seu representante. E para isso, eu preciso representar realmente a vontade da população de Matinhos. Tá certo. Candidata, saúde. Os moradores aqui da região muitas vezes precisam sair dos seus municípios para consultar com especialistas, pelo setor público. Em Matinhos, essa também é uma realidade. O que a senhora pretende fazer para mudar essa situação? A questão da saúde em Matinhos precisa ser revista como um todo, descentralizar os serviços de saúde principalmente para os bairros e balneários para contemplar também a saúde preventiva. Nesse sentido, a gente também precisa conversar com os municípios do litoral para estabelecer os consórcios de saúde, na área da saúde, para a gente ter especialidades em todas as suas necessidades. E necessariamente não precisa ter todas as especialidades aqui em Matinhos, justamente por não ter, talvez, uma demanda muito grande. Por isso era interessante trabalhar em conjunto com os municípios do litoral para a gente trabalhar em forma de consórcio. Entendi.
Candidata a governo, depois de uma eleição municipal, fica a expectativa aí dos munícipes, dos eleitores com relação à formatação do secretariado. O que a senhora levará em consideração para a escolha desses cargos, né, no caso as pessoas e os cargos de confiança, né? Pretende incluir ou fechar alguma secretaria também? Na verdade, nós precisamos revisar toda a prioridade, qual que é a necessidade que é mais emergencial a gente resolver. Então, cargos comissionados não são ilegais, porém, é ilegal você usar isso como manobra eleitoral. Você usar pessoas que não são qualificadas para desempenhar determinada função. Então, nós precisamos colocar as pessoas que têm formação e competência para assumir tal função. E isso a gente resolve muito os problemas de administração da cidade, que talvez essa inércia da administração municipal, esse atraso no desenvolvimento, nós precisamos romper com esse ciclo, trabalhando sim com formação, principalmente acadêmica. Nós temos capital intelectual para isso, principalmente porque nós temos uma universidade em Matinhos que contempla muito a gestão pública, inclusive. Tá certo, candidata. Temos mais 1 minuto e 20, mais ou menos, para falar sobre serviço social. A senhora, inclusive, já falou um pouco sobre isso. Como é que a senhora pretende intervir para ajudar as famílias menos favorecidas lá de Matinhos? Então, pode ser a minha pessoa uma surpresa para muitas pessoas em Matinhos, então formação para isso eu tenho. Eu sou formada em administração, eu sou formanda agora em serviço social, fiz algumas pós, estudei gestão pública, sustentabilidade e questão social, então de serviço social um pouco eu posso dizer que eu posso resolver esse problema sim, a gente estabelecendo a comunicação direta com o gestor municipal e como eu ando com a população, eu não apareço de 4 em 4 anos, porque ainda como policial militar eu sei aonde que estão os problemas da cidade, a gente consegue enxergar que só não foram resolvidos os problemas na questão social de Matinhos por falta de vontade política. E isso eu tenho de sobra e é por isso que eu peço para as pessoas apostarem numa renovação. Votando na Cíntia e votando no 13. A gente pode trazer esperança para Matinhos de novo. Candidata, a senhora ainda tem 14 segundos. Acho que não adianta fazer uma outra pergunta. Quer continuar falando sobre esse tema? Serviço social? Ou posso já encerrar o seu tema? Pode encerrar. Pode? Então tá certo, candidata. Bom, quero agradecer então esse primeiro momento, as respostas desses 6 minutos, explicando um pouquinho do seu plano de governo e como que a senhora pretende administrar Matinhos. E agora eu deixo aí o tempo de 1 minuto então aberto para que a senhora possa fazer as suas considerações finais. Muito obrigada. Eu gostaria de me dirigir agora à população de Matinhos, que eu sou Cíntia Plisca, eu tenho honra ao meu pai e minha mãe e a educação que eles me deram e principalmente eu sou temente a Deus. Então é inadmissível que uma pessoa que diga que tem todas essas coisas também tenha sido envolvida em administrações anteriores e tenha dito à população que agora vai fazer diferente. Vocês reparem bem, muitos desses outros candidatos já se serviram em administrações anteriores e nada fizeram, e não é agora que vai fazer. Então, nós precisamos fazer essa virada, trazer a esperança a Matinhos, colocar nesse ano uma mulher prefeita com competência, com formação. E é isso que nós precisamos para Matinhos, trazer a competência, a honestidade e a honra ao voto de confiança de vocês, para esse ano eleger uma mulher como prefeita. Meu nome é Cíntia Plisca, conto com o apoio de vocês, vote 13. Tá certo, candidata. Pontual. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Então, eu desejo aí uma boa sorte na corrida eleitoral, que está no finalzinho agora também para todos, né? Obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigada. Muito bem, pessoal. Com a entrevista de hoje, então, com a candidata, nós encerramos a rodada das entrevistas com os candidatos aí das prefeituras de todo o nosso litoral. A TVC espera que essas rodadas de entrevistas, de bate-papo, tenham ajudado a você, eleitor, a definir o seu voto no próximo domingo. Agora são 18 horas mais 31 minutinhos, nós vamos para mais um intervalo e já voltamos para falar de um achado de cadáver em Guaratuba, hein? O corpo apareceu boiando no mar e depois foi resgatado por surfistas e também bombeiros. É já aqui no nosso LU, não saia daí.